que é a história de que o professor José tinha um bar. Como é que era isso? De quando a quando? Como é que funcionava? Onde era? Que burburinho era esse? O que acontece é o seguinte, até hoje tenho um grupo de amigos que tem jipinho, né? E a gente andou viajando muito em férias, toda vez que... Eu mesmo com todas as atividades que eu sempre tive, eu sempre reservei um mês do ano para desligar geral, para poder manter a sanidade mental, manter a sanidade física, enfim, dar atenção à família. E então ter um jipinho sempre foi um negócio, foi um escape muito interessante. E o nosso grupo precisava de um espaço, de repente, para a gente fazer manutenção dos carros e tal. E aí tinha um espaço grande na Lapa, um grande galpão que era de uma conhecida e tal, que estava abandonado e tal. E a gente fez uma permuta, eu ia restaurar o local e a gente ia fazer ali um local para guardar os carros, para fazer mecânica e ficar bebendo uma coisinha ou outra. E aí fiz uma pequena cafeteria na frente, né, dentro desse imóvel, e na parte de trás seria a parte para os carros. Só que aconteceu o seguinte, o café começou a ter muita gente, começou a chegar gente, começou a ter frequência, e aí aquela história. Aí contrata mais um funcionário, aí coloca mais mesa, aí coloca mais uma coifa, e a coisa vai Que crescendo, vai massa. crescendo. Aí quando você vê, como o espaço era grande, aí eu coloquei um palco, aí começou a ter show, começou a ter peça de Olha, teatro. E aí foi embora. O local se chamava Espaço Lapa Café, que ficava na Lapa e acabou ganhando o prêmio, inclusive, da revista Veja, como a melhor casa de música ao vivo do Rio de Janeiro. E a gente teve lá mais. A gente chegou a ter 1.000 apresentações lá. Então foram 16 anos ali. Mas dá um trabalho terrível, né? Porque a gente chegou a ter 42 funcionários, eram 2 turnos. Então, Nossa, o nível de atividade que tem, e eu gosto de lidar com as pessoas, gosto de conversar, enfim. E a coisa me consumia bastante, então a coisa ficava ali, e nisso eu dava aula em 2 faculdades, ainda entre o bar, nossa, dava, e coordenava ainda um programa de televisão na internet da OAB. Depois eu passei a criar um programa para o Ministério Público do Rio de Janeiro, na TV Justiça, aí depois um para TV, para Defensoria Pública. Então, minha vida era assim, de vez em quando eu ia em casa. E pois é, que até vida chegar é na de vez em pandemia. quando em casa é ótimo. Aí, quando chegou na pandemia, aí não teve jeito. Quando chegou na pandemia, porque era um negócio que dava muita responsabilidade, me chupava muita energia. Tinha um lado legal de me relacionar com as pessoas, de fazer música, que eu adorava. sim. Quando tinha aniversário lá, às vezes não tinha DJ, eu que virava o DJ da noite, então ficava curtindo também. Então era muito legal. Era um ambiente político, tinha sempre reunião de pessoas ligadas à política. Então era um local que eu curtia muito também, mas não dava grana, dava um faturamento alto. Para vocês terem uma ideia, teve um dezembro que a gente chegou a faturar R$ 300.000 no mês, mas as despesas somaram R$ 296.000. Aí sobrou R$ 4.000 no final de um mês, eu trabalhando que nem um infeliz. Enfim, mas aí você fica sempre na esperança, olha, o ano que vem vai ser melhor, e vai ser melhor, É, e vai ser melhor. E é o seguinte, e por mais trabalho que dê, você, para fechar o negócio, você tem que ter uma grana para poder pagar a indenização de todo mundo, resolver as questões fiscais, financiamento, você tem que ter grana. Então, você fica sempre na expectativa de ter uma grana para poder ter a possibilidade de fechar. Só que isso não chega nunca. Isso faz com que pois muitas é. pessoas acabem quebrando, né? Então, quando chegou na pandemia, as alternativas eram: ou eu tocava o negócio assim mesmo, pegava um empréstimo e aí ficaria com passivo maior, e a gente não sabe quanto tempo ia demorar a pandemia, e eu teria que ter um movimento muito maior no retorno da pandemia para poder pagar a nova despesa. E aí o empréstimo na Caixa Econômica Federal estava muito draconiano, estava muito ruim. Aí eu resolvi vender um imóvel que eu tinha um sítiozinho em Petrópolis, e vendi, e aí peguei a indenização toda, no outro dia, que peguei essa grana toda, no outro dia eu chamei os funcionários todos, abracei todo mundo, chorei pra caramba, e Ai, fechei, paguei a indenização para todo mundo, saiu todo mundo com a graninha, e tudo que fora o tinha lá sítio que foi, né? é, e Fora o tudo que sítio. tinha, e tudo que tinha lá, e tudo que tinha lá de mercadoria e tal, eu nem sabia que tinha tanta coisa, tinha uns 14 freezers lá.
Aí eu falei, gente, pode levar tudo, porque, enfim, eu não vou ficar com esse troço parado aqui, as geladeiras, freezers, num ambiente fechado, eu não vou vender esse troço para ninguém, eu não vou esperar a pandemia voltar para reativar esse troço aqui, então, olha, eu vou relaxar e vamos embora. Olha, teve funcionário que teve que fazer 3 viagens para levar as coisas todas. Não sabia que tinha tanta coisa lá. Mas aí, de noite, eu fui dormir que nem um passarinho. Fiquei devendo algumas coisas de banco, mas também parcelei, paguei também na sequência. E nisso eu já estava fazendo o Portal do José. Que eu comecei a fazer o Portal do José antes da pandemia e eu fazia o Portal do José lá no bar. Eu gravava com convidados que eu ia bater papo lá, eu entrevistava meus funcionários para falar sobre reforma da Previdência, para mostrar o que estava acontecendo. E foi ali que o canal começou a crescer por conta de eu entrar nos debates da reforma da Previdência. Aí o canal deu uma embalada, eu tinha fechado o Lapa Café, fiquei com alguns programas de televisão que eu estava coordenando, né? E na medida que o canal foi crescendo, aí as instituições quiseram desligar o meu contrato com eles, porque eu já estava tendo muita visibilidade individual e eles não queriam que a imagem das instituições ficasse misturada com a minha imagem. Né? Nossa. Até porque eu tinha uma posição mais progressista e as entidades tinham uma coisa mais... que não queriam nenhum tipo de vínculo com... Eles não queriam um apresentador de esquerda nas instituições, alguém que fosse identificado com a esquerda. E aí, enfim, eu já peguei uma onda desse bolsonarismo nessas instituições e aí foi inevitável. Mas aí, felizmente, o Portal do José foi crescendo, crescendo, crescendo. Como diz a música do Peninha, né? Foi crescendo e me absorvendo. E quando eu me dei por conta, né, eu estava perdidamente perdido na coisa. E aí é o seguinte, aí, como diz uma amiga minha baiana também, outra que eu estou lembrando, né, eu agarrei no cangaço e fomos embora. Estamos até aí, até hoje. Eu gosto de fazer o portal, apesar de ter uma certa timidez. Eu me eduquei para vencer essa timidez. Não parece. Achando que a atriz ela deve ter muito contato com pessoas tímidas que vão para o teatro e brilham no teatro e ninguém acredita que as pessoas são tímidas. Sim. Mas é porque essas pessoas fazem um exercício de romper a timidez. Inclusive, eu aprendi depois fazendo análise que uma das os grandes disfarces dos tímidos é falar muito. O tímido, quando ele fala muito, ele não dá chance do outro perceber que ele é tímido, né? Então, assim, muitas atividades que eu fiz, eu rompi essa timidez. Eu fui liderança estudantil, então, quando eu entrar em sala de aula para convidar os colegas para alguma luta, alguma assembleia e tal, era sempre assim, eu tinha que respirar e para falar com as pessoas. E depois, como professor também, era um desespero o primeiro dia de aula para mim, porque eu ia lidar com um monte de gente desconhecida para mim e que ia ficar todo mundo olhando para mim e como é que eu estava vestido, como é que estava meu cabelo, como é que eu estava falando, se eu ia errar, o tom da voz, o que eu ia dizer. Então, eu tinha que fazer um exercício muito grande para me concentrar ali, para poder cumprir o meu roteiro, né? Então, enfim, olha só que viagem, né? No final da história, eu estou aqui com vocês hoje e a gente vai criando essa rede que a gente vai conectando um e vai conectando com o outro e tal. Então, hoje eu sou uma pessoa que felizmente eu tenho amigos aqui que são youtubers, que são comunicadores, são jornalistas, pessoas que eu admirava, que quando eu comecei, eu falei, caramba, esse cara tem tantos mil inscritos, que potência! Nossa, deve ser um troço impressionante ter tanta gente assim. E, de repente, eu cheguei nessa audiência e alguns eu já até passei, né? Eu falo assim, caramba, rapaz, como é que as coisas são, né? E o bacana é que é um crescimento vegetativo, porque as pessoas vão convidando umas às outras, vai conhecendo o canal, você faz um recorte, aí coloca o recorte no seu canal, aí uma pessoa te vê, e enfim, as pessoas vão
cruzando pelos canais, vão conhecendo, vão admirando as pessoas. E quanto mais energia positiva você tem, quanto mais coisas boas para compartilhar você tem, mais você vai criando identidade com as pessoas que são assim, né? Eu comungo muito da ideia que pessoas más atraem pessoas más. E pessoas boas atraem pessoas boas. É por isso que nós não temos muitos amigos bolsonaristas. Verdade, Nós, é verdade. nós até temos, né? Todo mundo tem um familiar e tal, mas é bom evitar, né? Nas circunstâncias atuais, é bom evitar. Então, a gente prefere ter conexões, ou a gente acaba tendo conexões com pessoas que têm identidade com a gente, né? Pessoa, né? Sim. Professor, eu dou aula para adultos. Então, já dei muitos anos da vida, muitos anos aula para adolescente, adorava, mas atualmente só dou aula para adulto. E a maioria que me procura é justamente porque quer trabalhar essa questão da timidez. A gente tem um grande ator, que é um tímido assumidíssimo, que foi tímido a vida inteira, assim, de nem conversar direito na escola, que é o Murilo Benício. É mesmo? Não é? E você vê ele dando aquele show de atuação e não Show! imagina, né? Ele Você fala que você quer ver um cara mais tímido do que Milton Nascimento? O É Milton mesmo, Nascimento né? é aquela potência, mas toda vez que você vê o Milton, toda vez que eu vi entrevista do Milton Nascimento, aquela coisa introjetada, introspectiva, assim, que dá até aflição. Fala assim, cara, como é que pode? O Milton, ele fala assim, travado, né? Uma coisa assim, o que certamente era um sintoma de timidez, a dele até um pouco mais avançada. Agora, o que eu achei interessante na história foi que duas coisas. O bar, ele teve esse crescimento, essa coisa toda, e foi uma coisa criada sem a menor pretensão. E o canal, idem, né? Não tinha essa pretensão toda, assim, você não imaginava por exemplo, ter um canal tão grande, chegar para tanta gente, receber prêmios por isso, inclusive, né? Né? Então, Sim, eu sim. acho isso bacana, né? Quando a coisa é feita assim, às vezes sem muita pretensão, mas com o mesmo amor do que se você tivesse essa pretensão. Você Isso vê é só muito você vê que interessante. coisa interessante. Agora, na premiação do IBEST, eu estava concorrendo na mesma categoria, numa das categorias, com o Reinaldo Azevedo. E o Reinaldo Sim, Azevedo é um cara super conhecido, um cara televisivo, enfim, um cara que está um cara que está em evidência já há décadas, né? Para o bem e para o mal, né? Quando ele atacava muito a esquerda, ele tinha uma projeção, ele escrevia, depois ele passou a fazer uma autocrítica e passou a rever uma série de posições dele, começou a defender posições da democracia, posições do Estado de Direito, enfim, e virou um cara multimediático também, né? E aí, quando chegou na premiação, a minha mulher estava comigo, né? Ela falou assim, pô, você está na mesma categoria do Reinaldo Azevedo, se ele estiver perto, assim, pô, você não vai ficar tietando o cara, né? Vai chegar lá assim, eu sou o José, eu gosto de você, te acompanho, né? Eu falei, pô, não, se aparecer aqui, claro, eu vou cumprimentá-lo, né? Mas, enfim, ele vai falar, é mais um que está aqui me cumprimentando, né? Pô, mal acabei de falar, aí alguém me bate no ombro, né? Quando eu Era olho ele, o Reinaldo Azevedo. se tietando. Aí ele falou assim, rapaz, ontem eu assisti você, eu estava assistindo você ontem. Eu ach- Ele foi se tietar. Aí eu achei aquilo tão legal. Aí aconteceu um negócio muito engraçado aqui no Rio. Ainda bem que tinha testemunha, né? Eu fui jantar aqui no local, de vez em quando eu vou aqui no Jockey Club, tem um restaurante lá e tal, uma área, aqui no Jardim Botânico, no Rio. E eu cheguei lá e eu ia jantar com mais um casal de amigos, né? Então eu cheguei, a minha mulher lá e tal. E aí eu fui guardar o carro, minha mulher chegou na frente, sentou na cadeira lá na mesa, né? E eu fui entrando no restaurante, tá? Sentei perto dela. Quando eu sentei de frente para ela falou assim, olha só, você viu quem está aqui atrás de você? Eu falei, não, é o William Bonner, mas não olha não. Eu falei, pô, Nossa, Bonner, pô, tá eu aqui atrás de olharia. mim. Assim, aí eu falei, fiquei na minha, né?
E o engraçado é o seguinte, o William Bonner, ele vota na mesma sessão que eu voto. Então, toda eleição eu encontro com ele. Caramba! Às vezes vontade de falar Mas assim, no horário Bonner... de debate? Às vezes vontade de falar assim, Bonner, eu meto a lenha em você, viu? Mas não fica chateado, não. Bom, aí ele estava ali, jantando com a esposa dele, eu com a minha, esperando o casal de amigos. Só que o amigo que eu tenho, ele é um cara fora da curva, é um cara assim, desinibido, é um cara falastrão, é um cara Showman. entrão, é um cara que o freio inibitório dele é zero. Ele não tem medo de ser inconveniente, né? É outro extremo. Isso para uma pessoa tímida é o fim. Faz presepada pra caramba. Aí minha mulher falou assim, cara, olha só, quando o Jorge, chama Jorge esse meu amigo, quando ele estiver chegando, olha, coloca ele sentado do teu lado, porque se ele ficar de frente pro Bonner, pô, já vai dar zica esse troço aí. Ele vai arrumar um jeito de fazer alguma cena, ele vai querer chamar, vai querer sentar com o cara, foi até legal. Aí o meu amigo chegou, né? E o roteiro perfeito. A esposa do amigo sentou e ele sentou de costas pro William Bonner. Então ficamos, mas assim, estávamos assim a 80 centímetros da mesa dele. E aí o seguinte, estamos ali conversando, descontraído, daí passa um cara dentro do restaurante, aí ele me olha e fala assim, José, pô, cara, eu sou teu fã, puxa, aí foi, me abraçou e começou a... E o Bonner atrás, né? Aí o cara chegou e falou assim, posso tirar uma foto contigo? Aí, o Bonner no anonimato. E o Bonner no anonimato olhando, um cara... Aí eu falei assim, pô, vai ser o fim da picada, o meu amigo aqui que tá querendo tirar uma foto comigo, chegar pro Bonner e falar assim, seu Bonner, dá pra você tirar uma foto aqui minha com o José? Aí, eu vou com o Zé aqui, ó. Felizmente não aconteceu isso, mas o meu amigo também, aí quando ele viu a história, aí ele ficou ruminando, né? Mas a gente já falou com ele, fica quieto aí, não vai fazer besteira. E ele se segurou, não fez nenhuma presepada. Mas foi um negócio muito engraçado, que o cara falou comigo e não falou com o Bonner. E o Bonner deve ter ficado olhando para aquela cena e falou assim, por que esse cara... Porque quando passou o cidadão, falou assim, pô, você por aqui, né? Eu imagino que o William Bonner deve ter pensado, comigo, né? Só que era comigo, não era com ele, né? Então, isso foi uma história, assim, muito engraçada, né? Nas eleições, foi depois disso? Não, já encontrei com ele em outras eleições, porque já teve eleição que dava aquelas filas gigantes, sabe? Aquelas que ficavam um tempão. E aí eu cheguei e fiquei perto dele, a gente ficou... Tem outras coincidências, porque o meu filho caçula, eu tenho 2 filhos, o meu filho caçula nasceu no mesmo dia que os trigêmeos dele com a Fátima Bernardes, na mesma maternidade. Então a gente se encontrava, eu já resenhei com ele e com Fátima, né? Justamente por conta dessa situação, do meu filho ter nascido exatamente no mesmo dia que nasceram os trigêmeos dele na mesma maternidade. Então, assim, já encontrei com ele outras vezes, né? Mas, enfim, como eu meto muita lenha nele, então eu prefiro não falar muito com ele. Ele não te conhece mas muito. Essa história foi boa demais, viu? Enquanto você foi contando, eu fui visualizando aqui, vendo tudo acontecer. Que coisa ótima! Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!